Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal da Motor Forte. E hoje temos uma live um tanto quanto diferente, né? Um podcast, na verdade, exatamente. Vai ser um bate-papo, uma troca de informação aqui entre esses dois mestres aqui, essas duas feras do diagnóstico, e que vai ser bem legal, bem produtivo. Então aproveita, já se acomoda aí na sua cadeira, coloca esse podcast na sua televisão, pega uma pipoca, porque hoje o papo tá... Galera, vocês não estão entendendo o que a gente... Vamos falar um pouquinho sobre o Nunes, como é que ele conheceu o Motor Forte, da onde vem o Nunes. Eu acredito que a maioria de vocês já tenham visto algum vídeo dele, se apuraram alguma vez com, por exemplo, um problema num 3 cilindros e vai dar uma olhada lá no YouTube. Tá lá esse cara aqui, com seus vídeos explicando muita coisa, os principais defeitos e tal. E também vamos estar aqui com o nosso mestre Joelson aqui também, falando um pouquinho da história dele também. Enfim, vai ser um bate-papo aqui de mecânico mesmo, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o Nunes aqui. Se apresenta para a galera aí e já aproveitando, já dando na sequência, eu falei como é que, eu acho que é uma história bem legal para você contar, como que você virou youtuber famosíssimo, com todos esses... Porque é legal essa história, é legal compartilhar com a galera, né? Então, galera, bom, quem me conhece fora da internet é Fábio Nunes. Quem me conhece no YouTube, nas redes sociais, é Nunes. Bom, minha história é a seguinte, eu fui um cara que não procurava esse mundo. Eu tinha um pensamento assim, um quanto bizarro, porque eu imaginava que para você estar no YouTube, você ter um canal no YouTube, você tinha que pedir uma autorização, fazer um cadastro, o YouTube ia te avaliar, ver quem era você, se seu vídeo era relevante, se não era. Olha a cabeça do cara. Então, nunca me interessei nisso. E nem perguntava, né, tipo, pro cara que tava, de repente, lá na tela, me ajuda aí, como é que funciona isso? Nunca fiz uma pesquisa. E era uma coisa tão simples. Qualquer um pode estar no YouTube, né? Estar é uma coisa. Ser, né, o cara que se mantém já é mais diferente. Eles aqui bem sabem que estão aí há muitos e muitos anos. Então, como começou? Eu tinha um celular na época, acho que um Motorola, se eu não me engano, o espaço dele já estava muito pequeno, o espaço, não tinha mais memória. Não tinha mais memória. Aí eu falei, preciso pegar esses pepininhos e salvar, depois eu lembrar, tá? E ainda foi bem na época que estava começando o carro 3 cilindros, né? A se expandir, assim, a dominar o país, assim, posso dizer. E aí eu peguei um vídeo um belo dia e salvei lá, coloquei lá. Aí ficou privado. Eu mexendo lá, sem saber muito manusear a internet, acho que eu tirei do privado, e aí não era Mecânica Nunes, só tava lá, Fábio Nunes.mecânico, que era meu e-mail, aliás, é o meu e-mail, até hoje. E aí esse vídeo soltou, aí do nada, eu pego um belo dia lá, o celular, aí tá lá, 1 inscrito, 2 inscritos, 3 inscritos, eu falei... Começou a aparecer pessoas lá. Aí eu falei, mano, que isso? Aí que eu até cheguei numa pessoa que eu sabia que ele mexia com os negócios de marketing. Eu falei, cara, pega meu celular aqui. O que tá acontecendo? Ele falou, mano, seu canal do YouTube aí tá bombando. Eu falei, como assim bombando, mano? Que foi meu primeiro vídeo, pra quem me segue, é de um Volkswagen Up. Eu tô todo tímido, era gordo pra caracas na época, tava muito gordo. E aí eu falo lá, bem timidozão, eu tô aqui com um Volkswagen Up, que tá aquecendo. Tudo tem um começo, né? Mano, eu toda vez que eu vejo esse vídeo eu dou risada. Não é à toa que eu não apago ele. Vai ficar lá por 1000 anos, se duvidar. E aí ele começa a viralizar. Eu ainda não estava trabalhando na oficina na qual eu fui 10 anos, praticamente quase 10 anos encarregado, onde lá a especialidade era prestar serviço para locadoras. As mais conhecidas hoje do Brasil, né? E aí eram as 3 mais conhecidas. E aí, quando eu tô nessa oficina, eu recebo a proposta. Tá bem pertinho. Eu recebo a proposta lá da oficina. Quando eu desço para a oficina, eu já tava com uns quase 1000 já. Ô, louco! Inscritos já, por culpa do Up, que era crônico dele ficar mostrando a temperatura. Esse dia você teve até uma pergunta lá, não foi? Sobre isso. Lá o cara tá marcando mais aqui. Sim. O scanner tá tanto. E aí começa a aparecer quem? Os Ford K3 cilindro, que foi o meu ganha-pão, vamos falar assim, né? Meu carro-chefe. E aí eu começo a mostrar, ó, galera,
De início, eu sou muito humilde para dizer e assumir que quando eu via o pescador lá cheio de sujeira, eu achava que era o filtro, mas já era a correia. Então chegava lá carro com luz do óleo acesa, a gente tirava o cárter, nossa, tem que trocar esse filtro, cara, dessa marca que a gente tem que trocar, deve ser o filtro desmanchando. E não era já a correia desmanchando. Até que chega a primeira, toda a banguela desdentada. Aí eu começo a soltar esses vídeos, falar sem qualidade alguma, com toda a naturalidade ali, bem orgânico mesmo, bem simplesão, bem eu. Tipo o seu dia a dia ali, que você fala, meu, poxa, quebrou a chave. Você fala, nossa, quebrou a chave. É os melhores vídeos que saem assim. E eu tenho visualização pra caracas. E aí eu começo, peraí, eu preciso me dedicar. A oficina era das 8 às 6. E era muito movimento lá. Por dia chegava a 30 carros fazer revisão. Eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Aí eu ficava aqui até meia-noite. Fechava a oficina, baixava a porta, pedia uma pizza lá. Eu ia sempre mais algum mecânico, às vezes sozinho. E eu comecei a avaliar, comecei a entender. Não tinha algum curso? Tinha curso? Não tinha. Alguém, seguinte, o motor da Ford, vou mostrar aqui para vocês como é que é. Vim fazer um curso com a gente aqui, pra você entender como é que é o projeto. Não tinha isso. E aí eu comecei a ir, e quem era a fonte de informação? Eu. Aí eu, né, simples e humilde, filmando e colocava no YouTube assim, até que um dia um seguidor, Nunes, uma dica na moral aí, cara, deita o celular, fica assim, que a imagem é melhor. Aí eu, tá bom, e tem lá esses vídeos até hoje, tá lá esses vídeos, é horizontal. Aí ele, você tá olhando pro meio da tela. Deixa eu até corrigir você também. Eu também fazia isso. É pra você olhar pra câmera, porque se aqui não. Por exemplo, eu tô olhando pra câmera aqui, Se eu olhar pra tela, eu não tô olhando, parece que eu tô olhando pra outro lugar, não é verdade? Você tem que olhar pra câmera. Cara, era muito engraçado. Era muito engraçado. Então, eu chego na marca dos 120 mil, graças a quem? A você do lado da tela. O pessoal foi gostando, vendo que eu era muito simples, humilde, eu era eu mesmo ali sempre, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, e aí explodiu, virou o que virou. E aí, qual era a minha cabeça? Tem que responder todo mundo, senão o YouTube vai me bloquear. Cara, eu virava à noite respondendo os outros, cara. É muita gente, hoje a gente tem funcionário tal, que aí vai lá, responde, ainda não dá conta de responder todo mundo, as dicas que a gente dá, ajuda técnica que a gente dá, cara, é história. Eu, digitei muito, eu acabei com muito celular, teclando de madrugada, bateria que não durava, não vencia. Esse é o início da minha história aí no YouTube. Cara, que história bacana. Então, basicamente, você começou a fazer vídeos para, de uma certa forma, catalogar defeitos, para que amanhã depois chegasse um carro com o mesmo sintoma, o mesmo problema, você vai lá e assistia o teu próprio vídeo como uma forma de guardar lá uma informação, alguma referência, por exemplo. E aí, meio que sem querer, você foi lá e põe ao público e o pessoal começou... Tá. E a que você atribui essa... porque você bombou, explodiu, assim, a que você atribui? Você acha que o quê? Será que você acertou um nicho de mercado? O pessoal se identificou com você por esse modo que é você, não é um personagem? Para quem não conhece o Nunes pessoalmente, ele é exatamente o que vocês vê nos vídeos, é ele aqui. Então, será que foi um nicho de mercado? Será que necessidade do pessoal mesmo que não conheceu uma mecânica nova, você estava postando informação? Ou será que foi um nicho, por exemplo, que você acertou? Eu acho que foi o seguinte, a época ajuda porque era uma coisa nova. Tá, em que ano você começou a fazer isso? 2017. Foi bem quando começou a sair, né? Porque o HB20 sai em 12. Apesar de que 3 cilindros já tem até nos tratorzinhos de 1900 e bolinha, né? Já tem. Mas nos carros, essa motorização 3 cilindros, ainda mais com turbo, com injeção direta, foi mais ou menos nessa época que veio mesmo, né? Então, vamos falar assim, já quando eu li a variável, o primeiro é o HB20. O primeiro é o HB20, 2012. Aí depois vem o Ford K15. O Maré não tem polia variável? Não, mas 3 cilindros. Ok. Com 3 cilindros. Tá. Porque a Towner não é, certo? A Towner não é. A Towner é 3 cilindros. Carburada, muita gente nem sabe, porque o motor tá tão escondido, o motor bem deitadão lá, inclinado que só ali, acho que uns 45 graus, sei lá, por aí, não sei. Acho que eu vi poucas vezes. Ele é 3 cilindros, inclusive faz 22 na cidade. 1 litro. Capaz. Só que ele é lerdo. Por que ele é lerdo? Ele não tem tecnologia.
Ele não tem, ele é carburado. Se você pegar um carburador da Towner, você se assusta, vai umas 200 mangueiras, cara. Você se assusta, você não consegue ligar aquilo ali. Se você não tiver um manual técnico ali, informativo, você esquece. Então eu tô me sentindo feliz de não ter visto ainda. Ah, com certeza absoluta. E aí, voltando, né, a sua pergunta, eu acho que eu entro na época certa, agradeço sempre a Deus por isso, por me colocar nesse momento, acho que fiz uma escolha legal. Depois, a forma que eu falo, acho que para os mecânicos bem mais humilde, né, eu falo a linguagem deles, então eu não era técnico. Que essa travinha da porca de cima da arruela de baixo, um exemplo, né? Um exemplo, eu não falava assim, galera, essa engrenagem aqui tá errada, acabou. Essa correia tá na posição errada, não é possível. Esse filtro aqui, pelo amor de Deus, um exemplo. Então, eu usava muitas partes técnicas para poder ali externar o que estava acontecendo com esses motores de início. Sim. E aí eu acho que os caras falaram, puta, é o cara, aí ele responde a gente, tira nossas dúvidas. E o pessoal, o mecânico, ele acaba se conectando mais fácil, ele acaba se identificando com essa linguagem menos técnica, menos formal, né? Mais de natural mesmo, assim, né? Tá, mas por que os 3 cilindros? Por que você se enfiou de cabeça nesses 3 cilindros? Qual é o motivo que... o 3 cilindros, vou trabalhar com isso aqui, acabou. Então, eu sou o tipo do mecânico que eu nunca escolhi carro. Eu sempre escolho o ser humano. Porque quando você tem clientes, né? Você fala assim, esse problema não, eu não mexo nisso. Eu nunca disse não mexo. Vamos procurar uma solução. Mas às vezes eu procuro o ser humano. Às vezes aparecem, infelizmente, alguns tipos de pessoas que você fala, vou ter problema com esse cara. Não é com o carro, é com a pessoa. Então, nunca escolhi projeto. Eu sempre procurei separar o ser humano da minha lista de clientes. Enfim, eu sou apaixonado por motor. Eu acho que por mês eu troco 2 pastilhas e faço 10 motores. Então, você vai no meu balde de sucata, é mais fácil ter um pistão do que um resto de pastilha. Então, eu sou apaixonado, eu amo, eu era louco quando eu comecei na mecânica, eu era louco para descobrir como é que queimava a gasolina. Não tinha essa informação. E os cabeça branca daquela época não queriam ensinar você. Não rolava isso? Pois é, hoje tá menos isso, mas antigamente, cara, todo mecânico eles eram meio fechado a informação. Eu acredito que até o professor Joelson também que tá mais anos no mercado até que eu, já passou por situações assim, né? Do pessoal, eu já tive em situações assim que eu queria aprender, então eu tava ali fascinado, queria aprender, então eu ficava em roda do mecânico, né? O cara ia passar scanner, cara, eu chegava em roda, ele fechava a janela, assim. Pra não ver o que tava fazendo, cara, você acredita? Exatamente. E é meio cultura, você já passou por alguma situação dessa? Conhece alguém que tem alguma coisa para contribuir nessa questão? Bom, essa questão da galera se fechar, digamos assim, não é uma coisa, mas não é novidade, né? Antigamente já era assim, desde sempre, que não existia scanner, como você falou, que alguém, hoje em dia, né, vai passar um scanner na frente do funcionário e meio que não quer que o funcionário aprenda, e na época o cara escondia a regulagem, né? Então o cara ia acertar um carburador determinado. Por exemplo, eu comecei desde de motosserra, né? Motosserra e roçadeira. Aí o pessoal... eu levava, por exemplo, quando não dava conta, que no meu caso era muito novo e fuçando, né? Eu pegava uma motosserra lá, ficava fuçando, não conseguia regular. Não dava lento, não tinha força, enfim. Aí eu levava na oficina de motosserra e ficava olhando, e que nem você falou, ali em cima, né? E geralmente o mecânico, a maioria pelo menos, não gosta que o cara fique em cima, né? Então eu ficava ali, não, pode ir embora, não, eu vou esperar aqui no balcão. Eu ficava assim, ó, só faltava tinha que ter um binóculo aqui para ver o que o cara tá mexendo, porque às vezes era só uma regulagemzinha, né? Aí eu queria ir lá, mexia e tal, enfim. Os caras escondiam esse tipo de detalhe, né? Ele perguntava, cara, eu e meu pai morava no sítio na época, mais de 40 quilômetros da cidade, entendeu? Pegava carona com motosserra dentro de um saco para ir lá para o cara arrumar, entendeu? Então eu pergunto, cara, como que é a regulagem que você começa aí, que não funciona mais? Como que faz? Aí o cara fala assim, não pode fuçar, não fuça aqui. Enfim, só que aí às vezes outra pessoa fuçava e virava a mesma história. E aí o pessoal escondia.
Eles nunca falavam. Hoje eu sei, por exemplo, de cabeça, que muitos anos mexendo, apesar de estar no carro há muitos anos, né? Depois fui para moto e firmei no carro, mas comecei lá nas motosserras. Hoje eu tenho isso na cabeça, não saiu mais, né? Você pega uma motosserra que não liga, você fecha todo o ar e toda a gasolina, solta 1,5 volta cada um, entendeu? E ele já deve funcionar. Ele tem que dar já um sinal de funcionar. Se caso ele não funcionar, nem der sinal, é porque pode ter um outro defeito mais grave, entendeu? Mas começa por aí. Aí você acerta para mais, para menos, enfim. Hoje eu sei isso, hoje. Muitos anos que eu não mexo, mas ficou na cabeça, né? Mas como que eu aprendi? Depois que o cara acertava, eu ia para casa, falava, vou arriscar. Eu ia lá, prestava muita atenção, fechava o parafusinho do ar, tudo, e contava quanto o cara tinha deixado. Olha só. Fechava toda da gasolina, mesma coisa. E aí, claro, conforme o desgaste, muda, não é igual. Mas alguns, eu comecei a notar isso, né? Alguns motosserra, que no caso do meu pai, meu tio, tinha motosserra e eu levava. E quando era novo, não tinha muita força de trabalho, é o que sobrava para mim, né? Eu fazia o almoço da turma, né? Quando a gente ia acampar no mato, eu ia para a cidade levar uma motosserra para arrumar, eu ia no mercado comprar o feijão lá e a carne. Então sobrava para mim, 13 anos, entendeu? 14, era a minha função. E aí eu aprendi desse jeito. Aí eu comecei a anotar. Um deles o cara deixava com 1,5, outro era 1,25, 1,5, outro era 1,75, 1,75, outro era 2 por 1,5. E anotando isso, depois, adivinha? Já com muito pouca idade, quem começou a dar conta do que acontecia na necessidade nossa lá era eu, entendeu? Porque não deu esse, tentava outra opção. E acabava fazendo funcionar, depois ia acertando. Aliás, motosserra, eu nunca estudei, tá? Eu nunca estudei para arrumar motosserra, mas eu me tornei, na época, uma espécie de um especialista em mecânica de motosserra, entendeu? O pessoal trazia motosserra de longe para mim arrumar. Tinha cara que levava a motosserra da cidade lá no sítio para me arrumar, entendeu? Porque o que acontece? Quando eu regulava, acertava lá, na época era troca de reparo do carburador, né? Trocava o reparo do carburador, conferia as folgas, arrumava lá, trocava vela, dava um trato geral, e aí eu acertava essa motosserra trabalhando. Então o que acontece? Quando você faz um acerto com ele quente, entendeu? E depois, mesmo frio, ele pega bem, ele fica bom de partida, bom de força, bom de economia, bom de média, enfim, a minha história na mecânica começou assim, entendeu? Justamente nesse ponto que vocês falaram, assim, por uma necessidade, curiosidade, e também porque, digamos assim, tinha que dar um jeito, né? E uma paixão, né? E daí depois, quando eu fui para outras mecânicas, eu trabalhei com trator, mexendo em caminhão também, bem depois que eu fui para o carro. Digamos assim, eu já tinha uma noção, porque na minha mente, mecânica é mecânica. Quem tem noção de mecânica, torque, aperto e essas coisinhas, ele consegue meio que arrumar qualquer coisa, né? Por intuição, mexendo. Então, a minha história de inserção na mecânica foi justamente nisso aí, em cima de uma curiosidade. E eu lembro que na porta de casa, quando o pessoal trazia, depois começaram a trazer moto, carro, né? As Caravan e Opala, que na época quebravam a engrenagem lá, o pessoal trazia puxando com a corda, né? E aí, fiquei sabendo aqui na minha região lá fala piá, né? Piá. Falava pro meu pai, o nome do meu pai era Noidi. Noidi, ficamos sabendo que o seu piá aqui mexe em carro, arruma os negócios aí e tal. É meio mecânico, né? O pessoal falava assim. Aí o pai olhava assim, olhava para mim, ele mesmo não acreditava. Aí ele falava assim, ele é meio curioso, deixa aí. Aí chamava eu e tal. E aí, na maioria das vezes, eu dava conta e assim começou, entendeu? E aí, tocando um pouco na história, você comentou bem aí agora há pouco, como que você começou no YouTube, no meu caso, foi um pouco diferente, porque eu executava muita coisa, entendeu? E alguém falava, por que você não põe isso na internet e tal? Mas a minha mentalidade, né? Sem querer, você veja bem como é que é, né? Repetindo um programa, né? Que o pessoal fazia comigo, eu meio que querendo repetir. Falei, eu até ensinava, alguém chegava perto e tal, mas eu pensava assim, se eu ensinar algumas coisas na internet, não é justo, né? Eu vou ensinar de graça o negócio? Então eu ficava nessa. Até que um dia, em 2015, acho que é final de 2015, alguém falou, cara, você sabe aquele negócio que você faz assim, 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 assado? Olha aqui, ó, esse cara, entendeu? Colocou aqui, ó, e tá bombado o vídeo dele. O cara tinha um monte de visualização lá na época, era novidade, né? Hoje em dia tem, né? Muita informação até repetida, mas na época não. 2015, meu,
né? Eu lembro que eu dava aula no Senai nessa época, e alguém me mostrou lá dentro do Senai. Ó, tá vendo esse vídeo aqui? Eu assisti ele inteiro e eu tenho certeza que isso aqui, o cara não aprendeu sozinho, porque há muito tempo eu sei que é você que fala disso. Aí eu falei, deixa depois eu vou ver. Aí cheguei em casa, assisti, era justamente, cara, o cidadão tinha aprendido comigo, colocou na internet e já estava famosinho com essa história, sabe? Mas eu fiquei, cheguei para lá, até pensei, acho que não é eu, né? O cara veio na cabeça dele, né? Daí depois, a sequência dos vídeos do cidadão, adivinha? Era minhas sacadas. Minhas sacadas, cara. E aí eu comecei com um tremor interno, assim, falei, cara, se eu também não mostrar a cara, vai chegar um dia que esse cidadão, que daí o cara pegou como profissional mesmo, sabe, para me roubar as informações. Esse cidadão vai acabar ficando famoso com as minhas técnicas. Aí o pessoal, mas eu nem quero ficar famoso, mas vou deixar o cara ficar famoso, sabe essa confusão? Meu, ficou assim, aquele negócio rodando dentro da cabeça. Faço, não faço e tal, e a coragem. Aí que nem você falou, comprei um celularzinho, mas ficava bem embaçada a imagem assim. E comecei a gravar na oficina, né? E comecei a gravar. Eu acho que tem até hoje no canal dessa época. Videozinho mostrando teste de ABS, com osciloscópio, sabe? Como funcionava o sensor Hall, os negocinhos assim, com o celular em pé também. E aí, travadão, né? Até hoje a gente não é muito profissional, porque eu nunca estudei comunicação e nem aquela outra. Como é que tem uns cursos que a pessoa faz? Oratória, eu nunca fiz isso, entendeu? Eu fui desenvolvendo e o que eu comunico hoje é por pura repetição, né? Fazer. Porque, afinal de contas, eu vim da roça e enfim, sem estudo, então. E a vergonha. Nossa, cara, aí eu começava. A maioria dos vídeos daquela época, você acredita que eu gravei e não postei? Não postei, não tinha coragem, cara. Depois eu assisti e falei, mas quem que vai assistir isso aqui? Meu Deus do céu. Travadão, né? Não mexia nem com o lápis, né? Tá, isso aqui é assim, funciona assado, se vocês pegarem, vocês fazem assim, faz assado. Eu lembro que, na época, até tem um carro desse hoje aqui na oficina, os Megane. Os Megane. Dava muito BO nos Megane, porque ele já tinha uma tecnologia muito diferente. Lá, porque o carro, os Megane, acho que era 2006, por aí, nós já estava em 2015, então já era um carro velho. Estava com um monte de BO, e a maioria das pessoas de direção elétrica, por exemplo, o cara não fazia nem noção como é que arrumava aquilo. Aquele não tem chave para virar, né? Já era um botão de apertar, e eu já entendia daquilo. E ensinava os outros assim no particular. Na internet eu não botava nada, sabe? Daí comecei a gravar. Eu lembro que eu desenvolvi umas sacadas para salvar a coluna de direção do Megane, entendeu? Que queimava, o pessoal trocava. Eu desmontei, uma vez fiquei fuçando um fim de semana inteiro e peguei a manha do que queimava lá dentro e eu trocava o componente e resolvia, entendeu? E já arrumei muito, ganhei muito dinheiro com isso. Mas aí eu cheguei a gravar uma série de vídeos mostrando o passo a passo de remoção, reparo, instalação, e não coloquei. Não coloquei, cara. Você vê que arrependimento que eu tenho hoje? Imagine, entendeu? Não coloquei porque eu achei que as pessoas não iam assistir. Mas aí os poucos que eu coloquei, já falando assim de algumas coisas meio diferentes, em pouco tempo assim teve bastante visualizações. Eu lembro que o meu canal assim de 0 a 500 foi muito rápido. Depois deu uma travada assim, porque depois eu tive que organizar para saber o que eu botava, o que era interessante. Porque no começo eu falava de suspensão, por exemplo, né? Depois eu comecei a ver que eu tinha que escolher alguma coisa, né? Daí eu comecei a escolher, na época eu fazia tudo, mas vou escolher eletrônica, diagnóstico, osciloscópio. Daí eu comecei a focar nisso e assim foi, entendeu? Mas por repetição. E aí eu venho até essa data, estamos gravando isso aqui em dezembro de 2025. Então, se foram quantos anos? 10 anos, exatamente, com a cara no YouTube. Foi mais ou menos por aí. Aí fala aí, pode continuar. Nunes, tem uma pergunta para você. A gente tava falando aqui sobre que não é muito cultura dos mecânicos divulgar e tal. A maioria da pessoa fica escondendo, às vezes até de medo de não vou ensinar para o meu concorrente, senão ele vai fazer o mesmo serviço que eu e eu vou perder serviço, enfim. Hoje a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Mas assim, você trabalhou um tempo com mecânica nos Estados Unidos.
E eu sei que a cultura deles lá é muito aberta quanto a isso, porque lá nos Estados Unidos tem vídeo pra caramba do cara trocando qualquer coisa, os caras fazem muito tutorial, posta. Tu acha que um pouco essa cultura de lá contribuiu para você começar a fazer os seus vídeos, esse tipo de coisa? Conta um pouquinho da tua experiência sobre Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, o americano, ele não tem o hábito de mostrar como nós brasileiros. Ele mostra trabalhando, ele não mostra as sacadas. Tipo, eu, Joelson, você. Então, ele guarda, ele não doa, ele vende, ele é o contrário. Então, eu vendo lá mecânicas que eu visitei, que tinha brasileiros, os brasileiros, sabe o que eles falavam? Que nós brasileiros aqui somos burros. Eles falavam isso na lata. Vocês são burros, vocês estão mostrando como é que faz. Aí eu falei, cara, eu penso o seguinte, o Brasil padece de mão de obra. Se a gente não mostrar, né, ainda fora a qualificação, o que seria do Brasil? Eu falei, vocês aqui, peça é barato, trocar é fácil. Então, errei o diagnóstico? Mas paguei barato. Lá, eles chamam muito de TANAP. O que é TANAP? É uma palavra em inglês, uma expressão que eles usam, que está escrito até na latinha lá do Caro 80, você vai escrito lá, TANAP. Olha lá. O que é esse TANAP? Trocar os bicos, coil, que é bobina, e os plugs, que é a vela. Limpar bico. Meu, se eu pudesse, eu teria trago um balde de bico que tinha lá. Bobina, cabo e vela. Tudo novo. Tudo novo. Acabou. Deu 80 mil? Toca tudo. Troca tudo. Meu, era baldes e compressor de ar-condicionado de porrada lá, por causa de uma besteirinha. Só pegando o gancho aqui, né, de uma curiosidade que eu mesmo tenho, mas trocar aqui no Brasil, às vezes até piora, porque às vezes se corre o risco de pegar uma peça falsificada. Lá, então, quer dizer que não tem falsificação? Não, muito pelo contrário. Lá você tem acesso fácil às peças originais. Por exemplo, eu começo lá, quando eu chego lá, eles não deixam eu fazer a mecânica que eu falo que eu sei fazer. Eles me colocam para trocar óleo e consertar pneu, que eles chamam de plug, né? Faz um plug aí que é só o macarrãozinho lá, simples e dependendo da como tiver o suco do pneu. Obviamente. Claro. Meu, você chega lá trocando óleo, ganhando $3.500. E aí a gente completava o aditivo do radiador sem cobrar do cliente. Então chegava lá, era o galão de 3,8, né? Lá fala galão, né? Meu, era Mopar, cara. Era o da Honda, era o da GM, era o da Volks. Esquece, cara, não tem negócio falsificado lá, não rola isso. Uma troca de óleo lá, vai lá, um carro que vai 4 litros, 4 litros e meio, dependendo, óleo e filtro com mão de obra, $95. Acho que nem compensa tá fazendo peça paralela. Então. Não compensa, lá é muito barato, Então, eu escutava os brasileiros falando assim, não, para de dar isso. Cara, mas lá, mesmo dando, ainda falta mão de obra, falta qualificação, falta um monte de coisa. Se não tivesse isso, tava na roça. Por exemplo, eu tenho uma demanda grande, eu atendo em média, só em uma oficina, 90 carros por mês. 90. Não tenho mão de obra, não dou conta, não vivo tanto quanto gostaria, porque eu não fecho oficinas 18 e chego em casa às 18h30, vou brincar, por exemplo, com a minha filha, fazer alguma coisa. Não, esquece. Eu trabalho e estudo na oficina, porque se eu for para casa, meio que é quase que para dormir, assim posso dizer. Você estava contando a história que eu estava lembrando, cara. Você acredita que, por exemplo, rede de comunicação, são poucos profissionais hoje que dominam de fato pegar um problema complexo em rede, em módulo e tal. Esses dias eu estava dando uma olhada nos comentários dos meus vídeos lá, tinha um cara me xingando. Meu, como que você tá fazendo isso? Você fica ensinando de graça? Onde é que já se viu? Não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo lá e falei, meu Deus do céu, como é que pode, né, cara? Então a cultura, infelizmente... Mas tá. E, ok, então o Nunes começou no YouTube para catalogar os defeitos e tudo mais, tal. Já falamos lá da questão dos Estados Unidos. E com a Motor Forte, como que o Nunes apareceu na família Motor Forte? Quando é que você conheceu o Joelson? Como que foi essa
esse contato aí com a empresa? Vou falar minha experiência com a Motorforte, mas eu vou ter que voltar um pouquinho para os Estados Unidos. Vai lá. Se eu tivesse chego nos Estados Unidos quando eu cheguei e eu já tivesse hoje o conhecimento que eu tenho de osciloscópio, eu não teria voltado. Também. Muita gente teria me perdido. Inclusive, muito seguidor meu, pô, Nunes, você não vai voltar? Falei, cara, tô vendo. Por quê? Um monte de coisa lá eu não resolvi porque não sabia usar um osciloscópio. Pegava lá as Ford lá, Ford 150, que aí era 6 cilindros, que era ruim de partida, um CR e um TVA, tinha resolvido o problema, Sim, cara. Os certamente. caras me faziam desmontar para olhar se estava no ponto. Que era muito problemático desgastar a corrente, quebrar a guia, etc. Aham. E eu tinha que desmontar. O que eu tinha feito lá? Tinha gastado quantos? Rotação, 30 segundos? fase, 30 2 segundos, minutinhos. como a experiência que eu tenho hoje em dia, 30 segundos já dá o diagnóstico. E aí, detalhe, infelizmente, muito brasileiro que está nos Estados Unidos, pelo menos foi a experiência que eu tive lá, ele não quer deixar você chegar perto dele. Exemplo, ele sabe, tá vendo você lá apanhando, vai se fingir de burro, de leigo, vai deixar você quebrar a cara, porque ele sabe, se esse cara aprender, eu perco minha vaga. Putz. Então, o cara, uma vez eu tive discussões lá com um mecânico uma vez por causa disso. Viu, mas assim, ó, uma vez eu vi alguém falando, e eu até concordo, o nível do reparador automotivo brasileiro é muito maior do que o nível dos reparadores, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso procede? Procede 101%. Por quê? Eles são bons porque eles têm ferramenta, não conhecimento. Lá tem peça, tem ferramenta acessível, combustível bom, mas por que os caras... Será que é porque essa mente fechada de não trocar a informação que limita eles, por exemplo? Então, também. E como eu falei, como lá o produto é barato, a mão de obra é caro, então, para eles, para que eu vou me matar, ficar aqui querendo ver qual é a vela que está falhando? Eu já sei que tem uma falha de cilindro. Acabou o orçamento. Bobina, vela e bico. Ponto final. Eles me chamavam de idiota quando eu falava de osciloscópio. Na época, eu assistia os vídeos até do Joelson, mas eu não tinha já desde nada. Lá. Já, o primeiro vídeo do Joelson tinha cabelo preto, ele tá lá, BO, acho que era o Santana, né? O Santana, é um Santana? Ah, o vídeo do Santana que o cliente tá junto. Não sei o que lá, até resolveu o BO e o cliente tá junto. E o cliente tá junto? Eu também, né? eu lembro desse vídeo, cara. Tinha paciência. Eu lembro desse vídeo. E você quer que eu te fale uma coisa? Cara, eu te odiava, velho. Ô, louco! Mas você vai entender. Olha aí, ó, galera. Né? Olha aí, ó, galera. Eu falava assim, cara, primeiro que ele tá com o cliente em cima. Aí, ó. Primeiro que ele tá com o cliente em cima, dá até um corte. Primeiro que ele tava com o cliente em cima. Segundo, osciloscópio. Para, mano, cara besta, mano. Tira logo a tampa de válvula e põe a ferramenta aí. Você tá no ponto, cara. Porque osciloscópio? Esse cara fica inventando. Se é pra vender alguma coisa, hoje eu me arrependo amargamente, cara. Cada B.O. que eu já resolvi. Nos Estados Unidos, eu queria falar, eu tinha que ser irmão desse cara. Eu tava milionário aqui. Porque, eu vi hoje, né? Hoje eu relembrando, eu tendo um déjà vu da minha experiência lá, falo, cara, eu tava ganhando aqui fácil $15 mil, velho. Fácil. Esse mecânico que é brasileiro e mora lá, mas ele já tem naturalidade americana, ele ganha $10 mil por mês. E aí eu via, agora eu posso falar que ele estava apanhando, e eu achava que ele estava tendo sucesso. Não, ele estava apanhando, porque ele sofria o quê? Aterramento. Muito aterramento. E aí eu falo, puta, hoje ó, o testezinho lá, fazia fácil, cara, eu matava isso aqui em 30 segundos e ainda ensinava ele. Mas, paciência, né? Eu não sei, eu deixo no amor de Deus para dizer se não era para ser, se era para eu voltar realmente. Talvez eu sou mais útil aqui, visto que eu não sou um ser humano que eu olho muito o poder financeiro. Eu sou muito mais feliz resolvendo problemas, não recebendo dinheiro. Não, nada contra, tá? Pelo amor de Deus, cada um. Mas eu sou muito feliz nisso. Você vê que às vezes eu te falo, quantas vezes eu falo que eu te amo? Vai ficar vermelho. Professor, caramba, mano, resolvi aqui, achei o verdade, tá? E não sei o que lá. Verdade. Eu mando pra ele e falo, ó, não sou tal, que você tá pensando, não é nada disso, mas tô mentindo? Verdade. É verdade, eu pego aqui, ó.
Eu mostro áudios aqui que eu Não, posso. melhor- Professor, melhor não. te amo, É melhor não, caramba. melhor Melhor não. não, né? Sua mulher ciumenta. Caramba, não sei o quê. Não, pô, mas agora professor, você me lascou lá em casa. resolvi aqui, puta, professor, caramba, era só um mau contato no fio, tinha uma queda de tensão. Fui lá, coloquei o osciloscópio, aí você falou, não, confirma com o multímetro. Eu falo, cara, eu apanhava nisso, apanhava, mas apanhava pra caracas. E é Mas- bom demais, cara. Quando se encontra um BO, mata aquele. É gostoso. meu Né? Pra gente que prazer tá gosta, ali. pra gente meu não maior tem dinheiro que cara. pague. Né? Meu maior prazer tá ali. É que como eu acabo falando mais com você, porque eu já sou uma pessoa bem ocupada, então, qual é o zap? E eu te chamo de como? Eu não falo professor, eu falo, e aí, professor? Eu falo assim, né, porque ficou intimidade. Falei, e aí, professor, beleza? Beleza, professor? Cara, tô com um pepino aqui. Nunes, tu não assistiu meu vídeo, não? Puta, velho, eu vi Cara, isso, o que é eu matar. xingo ele, você não tá entendendo. Às É. vezes ele fala que eu sou brabo. Aí, às vezes, eu mando uma mensagem, aí eu tô lá mandando a mensagem pra ele, eu tô mandando a mensagem pra ele, e tô com a outra mão manuseando. Aí eu, pera, apaga, antes que ele leia e me xinga. Porque eu falo, cara, já tá aqui, já achei o problema. Aí eu lembro, né, o passo a passo. Eu falo, osciloscópio, multímetro, diagnóstico, você tem que seguir um passo a passo. Tem. Eu até vou soltar um vídeo falando sobre isso, coisas que eu aprendi com eles, é claro. Tem. Se você não segue um passo a passo, você pulou, esquece. Tá, pode ser que dê sorte. Pode ser que dê sorte. Mas você pode também acabar parando para tomar um café e falar, mano, eu pulei uma parte. Se o defeito tiver lá e eu falar para ele isso, vai vir um tijolo na cabeça com certeza. Interessante, Fábio. O Fábio falou um negócio agora aqui que é interessante, né? Interessante até pela sinceridade dele, né? Ele falou que viu um vídeo meu primeira vez e tirou a conclusão, né? Eu vou odear esse cara. O que ele tá fazendo? Nada a ver isso aí. Mas interessante que ele continuou assistindo o vídeo, né? Porque senão nem tava aqui, né? Afinal de contas. Mas isso não é só você. Eu acredito que muita gente, né? Hoje em dia menos, mas um tempo atrás, falar de uma técnica, falar de um passo a passo, de um procedimento necessário, de uma análise de tela, parecia um negócio muito louco, né? Dentro da mecânica. Porque o osciloscópio já é uma coisa antiga, né? Muito velha, né? Sei lá, centenário, mas é um negócio que a fama dele era eletrônica, né? Eletrônica, placa, aqueles caras com óculos fundo de garrafa, lá naquele armário do cara, naquela mesa cheia de componente eletrônico, que ninguém sabe o nome, né? Que é aquele cara que bate no peito para dizer assim, faço uma coisa que ninguém faz, né? E o cara estava lá e tal, mas primeiro, ele não falava para ninguém disso. Segundo, ele achava que ninguém tinha capacidade de aprender isso. Porque o que o cara que sabia usar osciloscópio na antiga pensava, ao meu ver? Isso aqui não é para qualquer um. Eu só sei porque eu sou muito pica da galáxia, e não sei o quê, não sei o quê. E aí, de repente, aparece um doido, o Joelson, na internet, mostrando o vídeo, analisando, né? O antes e depois de um aterramento, antes e depois de um diagnóstico de uma rede cana, um sincronismo, de tanta coisa. Era lógico, né? Óbvio que muita gente ia me odiar, né? E não foi só ele, eu sei que muita gente me xingou por muito tempo, inclusive professores nas antigas que tinham uma certa intimidade chegaram a falar para mim. Esses caras, eu não era professor, e esses caras davam aula de injeção eletrônica e já tinham um conceito no mercado. E eles falavam para mim que era besteira. Ah, não vou mexer com isso aí, porque eles não sabiam usar o osciloscópio. E falavam que era perca de tempo. Ah, não, ficar analisando tela, isso aí é perca de tempo, não sei o quê. Eu arrumo na minha oficina, eu ensino os outros só scanner, multímetro e paro por aí. Não quero saber do osciloscópio. Falei, cara, para mim é útil porque quando eu não tinha a quem recorrer, porque o pessoal escondia informação, o osciloscópio foi que me deu uma luz de achar alguns defeitos. Então, digamos assim, ele para mim se tornou um professor. É claro que hoje está muito disseminado, mas na época era muita tentativa, né? Tem que entender o que é isso, o que é isso. Tem uma história de um Uno que tinha um defeito no interruptor de mínima, que o meu patrão, famosíssimo, na meu ver, na época, 25 anos de experiência, ficou 3 dias sofrendo no Uno. Aí com o osciloscópio, porcaria que eu comprei na época, e ali coisa de minutinhos ali, 15 minutos, 20 que ele deixou, me deu a oportunidade de fuçar no carro, eu achei o defeito. E aí eu mostrei para ele, foi um interruptor de mínima aqui, ó, fiz uma direta, o carro já mudou o comportamento, entendeu? E ele até hoje não acredita, ele tem oficina até hoje, mas aquilo foi o start para mim.
Na época, o osciloscópio que eu tinha visto ele em um curso do Instituto Universal Brasileiro que eu tinha visto de rádio e TV. E eu vi que tinha lá as imagens do cara usando o osciloscópio. E na época eu pensei, isso foi em 92, esse curso. Eu pensei, isso aqui pode ser usado em carro, mas na época era só carburador. Quando saiu a injeção eletrônica, que todo mundo tinha medo, vai pegar fogo, a bomba dentro do tanque, não sei o quê, todo mundo tinha medo. E aí, para mim, foi o diferencial. Aí, cara, aquilo que eu pensei do osciloscópio que podia ser usado na mecânica, agora tem mais coisa eletrônica no carro, né? Então, me considero um precursor no diagnóstico prático com osciloscópio no chão de oficina, digamos assim, né? Então, digamos assim, dei a cara a tapa. Então, era normal que o pessoal, muitos me achassem que era louco e até ficasse com raiva de mim, né? Tipo, cara, eu odeio esse cara, o que ele tá fazendo? E realmente, no começo, parece que não faz sentido. Mas como eu já estava há muito tempo nisso, para mim fazia sentido. Mas, enfim, como eu comentei agora há pouco, tem muitas coisas que eu gravei e não postei de medo disso, inclusive. Aí, depois que eu comecei, tipo, abrir o peito, né? Deu o que der, vou fazer. Né? Eu acho certo e acabou. E aí eu comecei a mostrar os negócios e tal. E aí muita gente achava que era loucura. Resumindo, passou alguns anos, esses caras que já eram professores antigos de injeção eletrônica, mas não usaram osciloscópio, começaram a dar aula de osciloscópio. Por quê? O cabeção aqui, louco, odiado, começou a provar que funcionava. E aí, a galera que gostou e começou a procurava quem? Os professores que davam aula de injeção eletrônica. E aí os caras tiveram que correr atrás e aprender um pouquinho já para ensinar os outros. E ainda eu levei muito tempo para frente para começar da aula. Eu não tinha essa visão, entendeu? Eu não tinha essa visão estratégica, que é uma coisa que hoje eu me tornei especialista. As minhas empresas, quem toca são os responsáveis, entendeu? Eu, digamos assim, até o projeto para 2026 é dedicar em outra coisa, mais relacionada a isso que você comentou agora há pouco aí, que é ser humano, né? E até na mecânica, eu já aplico isso sendo obrigado há muito tempo para aprovar um orçamento. Você tem que, às vezes, se tornar uma pessoa que se interessa pelo cliente, tem que dar atenção, tem que ser meio psicólogo, né? E aí, vendo isso, eu comecei a estudar mais sobre o ser humano. E eu vou criar um canal no YouTube, inclusive, que vai se chamar Joel Suplay. Joel Suplay. Por quê? Esse canal aqui, que a gente está postando esse podcast, é da Motor Forte. Então, o pessoal sempre, Joel, só Joel, mas já tem muito tempo que os méritos da Motor Forte é muito mais da equipe do que do próprio Joel, até porque não daria conta, né, de responder todo mundo, de ensinar, de gravar. O Júnior está à frente mostrando muita cara no YouTube, tem os outros colaboradores que também mostram a cara no YouTube, ensinam um monte de coisa, um monte de sacada que já é deles, já é precursor de novidade, porque mecânico é mecânico, o cara nunca esquece, né? Que nem eu comentei agora há pouco sobre as regulagens lá, básicas do motosserra, não saiu da cabeça, então quer dizer, o cara é tipo andar de bicicleta, né? Não tem como esquecer. Mas, enfim, a tecnologia anda muito rápido, né? E a gente, às vezes, fica preso a coisas antigas. Mas o fato é que eu só desenvolvi de verdade como empresário, até como pessoa, quando eu comecei a entender mais sobre ser humano. E, por exemplo, as pessoas, quando eu comecei a vender curso, por exemplo, eu te falei que a galera fazia curso de osciloscópio com outras pessoas que anteriormente não gostavam do osciloscópio. Me odiavam por usar o osciloscópio, mas eles eram os professores que estavam na frente, a galera começou a procurar e eles começaram a dar aula. Então, eu vim bem depois deles, mas quem dominava mesmo era eu. Então, eu comecei a postar na internet. E demorei muito tempo para ser conhecido como um professor de osciloscópio. Até porque eu pensava, cara, como é que eu vou dar aula? Eu sou só um mecânico. Então, eu tinha isso na cabeça, sabe? Sou só um mecânico. Como que eu vou ser, né, professor? Não passava na minha cabeça que algum dia alguém ia me chamar de professor, né? Meu negócio era só rolar no chão e resolver o problema do carro. Né? E continuou depois, mesmo sendo professor, daí com a diferença, né, da prática. Daí a tendência do cara que dá aula, ele ensina coisa legal, mas se ele não tiver no dia a dia, se ele for só o professor, chega uma hora que trava, né? E nessas travadas da galera, do setor, que o povo começou a procurar eu, que eles sabiam que quem conhecia, que eu estava no dia a dia. Cara, tem tal coisa, fala, tem a solução para isso. O que é? Cara, é complicado. Não, grava uma aula. Aí começou.
as aulas privadas, como temos várias, né, que não estão públicas no YouTube, mas quem paga assiste, né? E são muitas. Eu acho que beira cara, eu não sei, mais de 600 aulas que só eu gravei, fora as do Júnior. E são aulas exclusivas, que não estão no YouTube. Então é muita coisa, muita sacada, muito conteúdo. E a gente tem feito história, que bom que pudemos ajudar já bastante colegas que pararam de odiar o método e gostar do método, que foi o seu caso aí, né? Eu, por exemplo, sou um empresário da mecânica, tenho 2 oficinas nesse momento e a gente tem sobra de mão de obra. É ao contrário da maioria do setor, que tem falta de mão de obra. Mas é justamente porque não é todo mundo que se interessa, mas os que se interessam dentro de um método, como se disse, um passo a passo, não tem erro, é matemático. Faz assim, faz assado, deu assim, ok, não deu, não ok, vai para outra coisa. Então, seguindo assim, o cara aprende mais rápido, diferente do método antigo, né? Eu precisei, por exemplo, trabalhar 18 anos, trocando embreagem, rolando no chão, para pegar os BOs e começar a quebrar a cabeça. Hoje em dia não precisa nada disso. Em pouco tempo, se o cara tiver interesse, com uma orientação correta, assertiva, prática, ele já domina, como você falou. Então, eu tenho uma visão diferente de mão de obra. Eu acho fácil formar a mão de obra. E, inclusive, pretendo começar a ensinar os outros como é que forma a mão de obra. E daí é onde vem boas coisas, como tranquilidade e o dinheiro escalável, né? Digamos assim, você consegue produzir sem estar lá. É o que eu faço, não precisa nem esconder de ninguém. O Júnior está aqui e sabe disso. Ele atende o carro aqui, passa orçamento, fala para o cliente. É muito raro ele perguntar para mim se eu estou de acordo ou não. Entendeu? Ele resolve, toca como se a oficina fosse dele. E outros que colaboram com ele também têm essa autoconfiança. E é desenvolvível em cima de um conhecimento. Né? Porque o conhecimento é um negócio muito poderoso. Né? O cara saber quais testes realizar no carro. Ele comentou de aterramento, né? Tem muitos casos, por exemplo, que o carro passou em concessionária. E o defeito é só um aterramento. Mas a gente cobra daí pela solução. Falando de aterramento, eu nunca me esqueço da Ranger. O cara chegou aqui na porta da oficina, ele falou, eu vou vender essa caminhonete, cara. Pelo amor de Deus, arrume para mim, porque eu vou vender, porque ninguém acha defeito e eu preciso arrumar ela para vender. Aterramento. E passou por várias oficinas, mas enfim. Estava escutando aqui o professor Joss falar e refletindo aqui com o Tico Teco. Por exemplo, assim, osciloscópio. Hoje, os carros, eles mudaram, assim, eles estão vindo com uma carga de tecnologia, assim, imensa, que tá dando até dificuldade para acompanhar essa evolução, e cada ano isso é cada vez mais acelerado. Então, uma visão minha, por exemplo, sobre o osciloscópio, é que o pessoal acha que quem usa osciloscópio é aquele cara alto nível, que faz diagnóstico avançadíssimo e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, não. Hoje o osciloscópio é uma ferramenta básica na oficina. É a mesma coisa se você falar assim, uma oficina trabalha sem scanner, você precisa ler um código de falha, então tem que ter. Cara, o osciloscópio é a mesma coisa. Hoje os carros tá com uma tecnologia tão grande que muitas vezes, para você testar uma bobina, você tem que ter um osciloscópio, você tem que desmontar o coletor de emissão inteiro. Um sincronismo, cara, olha quanto tempo perde, que nem você comentou lá nos Estados Unidos, que era dessa forma que vocês faziam. Tem que desmontar um Firefly, cara, você tem que tirar, para fazer bem feito, tem que tirar o cárter, tem que tirar ali, tem que pôr um cavalete embaixo do motor, tem que tirar aquela tampa frontal inteira. Então, dá muito trabalho. Então, o osciloscópio hoje virou uma ferramenta, assim, que é básica hoje na oficina, tem que ter e acabou. Hoje, o cara que quer continuar trabalhando com automóvel, devido a essa evolução tão rápida, ele tem que conhecer o osciloscópio, ele tem que dominar essa ferramenta. E nesse contexto, uma coisa que você estava falando e acabou passando, como que você decidiu falar assim, eu vou trabalhar com osciloscópio? Eu acredito que deve ser quando mais ou menos, não sei se você já tinha feito antes na Motor Forte, tinha feito algum outro tipo de treinamento, mas quando foi que você virou a chave que você falou assim, cara, eu preciso trabalhar com essa ferramenta? Quando eu escutei o cara que odiava falar de sincronismo virtual. Aí eu, sincronismo virtual? Falei, pronto, tá inventando mais alguma coisa. Mas eu assisti os vídeos dele com raiva dele. Eu falei, mas vamos ver se ele me convence. Sincronismo virtual. Até que me aparece quem? Os Onix Plus.
O Onix Plus foi o que mais me fez entrar no mundo do osciloscópio. Carros mais novos, carros mais demorei. tecnológicos, né? Não que o Ford Ka não precisasse, Sim. porque eu falo, carro que tem polia variável, você quer enxergar o sincronismo com o carro ligado? Osciloscópio. Por exemplo, não tem o que fazer. A frota que tá chegando na porta da oficina hoje, ela meio que obriga, ou talvez, eu não sei qual que é a palavra mais correta para isso, mas ele meio que, de fato, tá fazendo com que ou o cara venha para esse mundo da eletrônica, do osciloscópio, do diagnóstico, ou ele simplesmente começa a falar assim, ó, eu não mexo com esse tipo de carro. Vou interromper aqui rápido, que a tecnologia, digamos assim, meio que obrigou, né? Hoje, amando ou odiando, todo mundo acaba admitindo, né, que o osciloscópio é uma coisa boa para a oficina. Mas o que eu enxerguei lá nos anos 90 é que naquela época já era importante, certo? Talvez não para arrumar os últimos algozinho quadrado que estava saindo, mas para arrumar o quê? Os Monza, para arrumar os carros que já tinha eletrônica, sem falar dos carros mais top da época, que já tinha uma injeção eletrônica, por exemplo, os carros importados, que a injeção eletrônica era nova no Brasil, mas lá fora já era uma coisa antiga, né? Inclusive, recentemente a gente arrumou aqui um carro na oficina, que eu até comentei com o Júnior, que o cliente procurou, cara, será que vale a pena pegar, não sei o quê, ele pensou um pouco, no fim ele topou, e adivinha, só arrumamos por causa do uso do osciloscópio e o conhecimento de como aplicar a ferramenta, um Mustang 95. E que injeção lá, né, cara? Bem complexa mesmo assim. Não dá para dizer que é um sistema 95. Eu assisti a novela do Mustang Vermelho todinha. Foi sofrimento que vocês tiveram ali. Então, quando eu pego os Onix Plus, o que acontecia? O carro chegava na oficina, funcionando, se ligava, batia, pegava. Começava a esquentar, ele ia morrendo. Muito semelhante ao aterramento da família GM no módulo. Aí eu lembrava da família GM e falei, deve ser aterramento. Pegava lá jacarezinho, colocava no polo negativo, encostava no módulo, nada. Eu falei, não é. Aí tinha alguma falha? Nada. Dificilmente gravava falha. Aí que hoje é meu sócio, que é o Gabriel, né? Ele é mais o lado eletrônica do que mecânica. Aí ele tinha uma oficina do lado da minha, meio ali que vizinho. Aí um dia eu tô lá, né, olhando. Quer ver que tava lá com o osciloscópio? Ele tava lá com o osciloscópio. Acertei, viu só? Aí o que você tá fazendo aí? Tô com o osciloscópio aqui, tudo ele dá risada. Aí eu vou com o osciloscópio. Porque ele ficava louco quando ele viu afastando o campo pra tocar a embreagem. Uhum. Eu falei, preciso fazer amizade com esse cara. Aí ele, vem aqui ver. Aí ele tava mexendo no que lá, eu acho que era no Fire Evo também. E era BO de engrenagem lá, quebrada e tal. Ele, vem cá, dá uma olhada aqui, ó o sincronismo. Eu falei, cara, tira a correia aí. Pô, coisa mais fácil, desmonta o motor inteiro. Desmonta. Por que isso? É tão fácil. Aí ele, você desmonta pra olhar sincronismo? Eu falei, você faz o quê, meu? Não é desmontar? Ih, mano, você tá por fora. Aí ele, vem que dá uma olhada. Pá. Então, peraí. Eu falei, você segue quem? Aí ele, dá uma olhada aqui. Aí, vem quem? Joelson. Falei, não acredito. Aí, beleza. Aí eu vou lá e compro o quê? Rantec. Uhum. Onde eu coloquei o Rantec, quero ver se adivinha onde que foi que eu coloquei o Rantec. Como assim? Num carro ou guardar ele em algum lugar? Na gaveta, como todo mundo faz. Comprou só pra dizer que agora eu tenho. Que é bem comum, né? Fala assim, cara, então, pega o osciloscópio. Eu tenho osciloscópio, tá lá, aquilo lá. Não mas eu fazia propaganda enganosa? Mas pra quem? Eu tenho. Mas pra quem? Pra aquele colega, quem sabe que é exibido, né? Não na internet, porque eu ainda não fazia esses negócios. Mas pra aquele amigo que era exibido, você lembra do osciloscópio? Lógico que eu mexo. Claro. Traz uma hora aí que você vai ver. O cara não trazia. Porque ele também não sabia. Tá. Por sorte, você não tem algum lascado. coleguinha ali da profissão, da graxa, que ele é exibido. Você sempre tem um, cara. Sempre tem, não importa. Aí, quem começa a mexer pra mim no osciloscópio? Minha esposa. Aí ela vai na onde? Aí maratonar os vídeos. Maratonar os vídeos. Aí vi uma imagem lá. Nossa, você conseguiu? Você conseguiu? Ela, consegui. Tá, mas e aí? Ela, eu não sei se tá certo.
Aí o que acontece? Ah, entendi. Aí ele falou, meu, não, eu te ensino aí os conceitos básicos, assim, algumas coisas, você me dá umas dicas, que eu não sou muito bom para mecânica. E aí eu ensino para ele afastar câmbio sem tirar, porque ele prestava serviço para locadora. E a gente faz essa troca. Aí vai indo, até que eu começo a assistir as novelas do Joel, os vídeos grandes dele, e aí eu caio pro curso, mas eu ficava naquela. E aí, meu? Aí o, seu Vou, bicho, não vou, o, vou, não bicho- o vou. mosquitinho do osciloscópio mordeu ele e já era. Aí quando ele pega o osciloscópio, coloca no Onix Plus para mim e fala, ó, tá fora de ponto. Eu falei, não, mas eu coloquei a ferramenta. Ele, não, tem alguma coisa de errado aí. Você manja de polia variável, ver com o osciloscópio? Eu falei, cara, eu não manjo de osciloscópio, não tá entendendo, cara. Para mim, ponto é ponto. Ele falou, não, tem o ponto virtual, que aí de novo se repete e entra o Joel. Ele falou, não, com o carro ligado, a história muda, porque você tem uma polia variável. Aí eu falava, cara, mas eu achava que no máximo ela funcionava ou não funcionava. Mas sair fora do ponto com o carro ligado, ele falou, sai fora do ponto. Você viu a tracker que ontem a gente estava andando com o scanner nela monitorando? Lenta 15 graus. Andando no cotoquinho ali, 1.500, 2.000 RPM, zero. Zero. Aí ele fica no ponto que é o ponto de montagem. Verdade. Agora, marcha lenta, ele já pum, 15 grauzinho. E aí, até então, hoje eu tenho um monte de vídeo que eu falo da abençoada falha P340. O que é a falha P0340? Que ela é característica de diversas montadoras, né? Aprendi até com o Júnior Biava que a falha aqui P, que começa com o número 1, é específico da montadora. 1300, por exemplo, é da linha Fiat. Ai, que orgulho, que orgulho. Aí, tá vendo aí? Depois para o café. Aí o que eu fiz? Falei, pô, peraí. Comecei a estudar. Uma porrada de vídeo de vocês de porrada. Aí ia pra internet, eu falei, P340 é uma falha de sincronismo com o carro ligado. Desligado, ele tá no sincronismo. Ou seja, é desgaste de corrente, de guias, é desgaste, um problema interno da própria polia variável, Cabeçotão fatiado. Cabeçotão fatiado, cortado, já arrancaram uns 3 bifes ali dele. E hoje, né, aí eu sou o quê? Eu não sou obrigado, eu acredito muito em honra quem te honra. Então quando eu faço meus vídeos, que eu mostro o meu sucesso, eu mostro quem começou a me dar uma luz para chegar no sucesso, que é vocês dois. Que legal. Só acrescentando um pouquinho aqui, Nunes, um pouco tecnicamente, que você comentou ali, eu já falei em alguns vídeos, mas fica meio viajando, assim, né, a diferença entre ponto e sincronismo, né? Então, ele comentou, né? E aí, o carro tá no ponto, não tá no ponto, não sei o que e tal. É porque a gente, com a evolução dos carros, a gente começou a ter o chamado sincronismo dinâmico, né? Que ele muda conforme a situação, né? Então, tem carro que de partida aí lenta muda, tem carro que de partida lenta 1000 RPM muda, enfim. Aí esse sincronismo dinâmico é, digamos assim, é o sincronismo do momento, que é o que a gente confere com o osciloscópio, que daí, digamos assim, não escapa nenhum BO, né? Até a pressão do óleo errado você consegue ver, porque daí vai afetar no sincronismo e tal. E aí, isso fez com que a mecânica automotiva do ciclo Otto ficasse mais complexa até do que o diesel, e aí foi necessário criar algumas técnicas, digamos assim, que eu ficava vendo um abismo quando eu ia trocar ideia com alguém, quando eu ia trabalhar mesmo para ficar pensando, eu via muito abismo. Daí por isso que eu fui criando essa comunicação, entendeu? E essas técnicas, onde entrou daí o sincronismo virtual, por exemplo, entendeu? E tem outras coisas, né, como avanço virtual, tempo de injeção virtual, e aí essa diferenciação entre ponto e sincronismo. Né? Então, o correto, sempre que o carro é tecnológico, falar sempre sincronismo. Porque quando se fala ponto, é aqueles casos assim de brutalidade extrema, onde o carro tem aquela chaveta que dá quase do tamanho do dedo, que é possível quebrar, né? O carro, ele tem uma polia embaixo e uma em cima, entendeu? E aí tem uns pontinhos para o cara marcar. Ponto alinhado com a flechinha, tal, né? Então tá ali e tá certo, né? Agora, quando se fala de veículos mais modernos, onde se pode ter chaveta quebrada, você pode ter uma polia louca que o cara apertou fora de posição, você pode ter uma infinidade de coisinhas ali que aparece no meio que necessita do diagnóstico avançado. Só o osciloscópio, inclusive, consegue ver essas coisas, por isso que a gente fala de diagnóstico avançado, que é além do trivial, né? Vai além da experiência, digamos assim, do cidadão. E aí, falar
em sincronismo ou sincronismo dinâmico é muito importante, entendeu? Até pela comunicação. Porque quando se fala ponto, cara, é DAP para trás. DAP para frente, o certo é falar sincronismo. Está sincronizado? Certo, está nesse momento. Em outro momento, naquela condição, né? Como o Júnior comentou, tem carro que ele vai ter um determinado momento que gera a falha. É nesse momento que tem que ser investigado. E daí vem o acúmulo. Digamos assim, eu sou um estudante apaixonado, entendeu? Eu sou um estudante apaixonado. Eu estudo o tempo inteiro. Durante a maior parte da minha vida eu estudei sobre mecânica. Então, eu comentei agora há pouco sobre motosserra. Para entender como repara a motosserra, na época eu estudei sobre dinâmica de gases, né? Porque a função, a motosserra, por exemplo, ele tem um negócio interessante, não sei se você tem essa curiosidade, mas ele não tem cuba, igual carro, carburador de outras coisas. Ele não tem cuba, então o carburador é seco. E uma das vantagens dele não ter cuba é que você consegue trabalhar com ele em qualquer posição. De ponta cabeça. Vamos pegar, se fosse andar com o Fusca, com ele de ponta cabeça, não dá, né? A cuba esvazia e, entendeu? Mas no motosserra você consegue trabalhar com ele de ponta cabeça em qualquer posição, porque não tem cuba. Tá, mas aí o que faz, né, para tracionar o combustível, puxar do tanque a quantidade certa, né? Lá tem o vácuo, entendeu? O vácuo que faz isso. Então, o conceito que eu conhecia naquela época, depois foi me servindo para outras coisas. Que, por exemplo, hoje, ou mais recentemente, fazendo diagnóstico em veículos modernos, quando a gente vai falar de transdutores, por exemplo, né, a gente fala de fluxo do vácuo, entendeu? Enchimento de cilindro. Fica muito automático, porque já tem uma conceituação antiga de outro projeto que a gente dominou e foi ajudando para frente, entendeu? Então, quando se fala de mecânico, tudo conta. Quando se entende um conceito do vácuo, acionamento de vácuo, vácuo oscilante, que é o caso do osciloscópio, por exemplo. Antes, ou até hoje, quem não trabalha com osciloscópio, ele vai fazer um teste de vácuo no coletor, por exemplo, o que ele consegue ver somente? Se o MAP está alto, que representa pouco vácuo, né? Só isso, mais nada. Ele não consegue saber se é em todos os cilindros, se tem um ou outro que está melhor, por que motivo, por isso, por aqui, daí vem aquelas dúvidas, né? Será que é o sensor? Será que é o motor? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é o escape entupido? Entendeu? Então, essas dúvidas que o cara vai tirando com nossas técnicas, sem precisar trocar peça, né? Porque, da maneira tradicional, que o cidadão ele troca para ver, ele coloca um outro mapa. Por exemplo, tá, map está alto, ele vai lá e põe outro mapa. Só que aí inviabiliza porque, claro, o cara não consegue ter mapa de todos os carros. Em alguns casos, só para chegar no mapa para fazer a troca é um parto, o cara tem que desmontar um monte de coisa. Tem carro que tem map e tem MAF, então já é 2 sensores. O cara teria que ter muito dinheiro na prateleira só para trocar e ver o que acontece, né? Então vai inviabilizando. A mentalidade, o conhecimento humano, é o caso do caminho que você seguiu, ainda é o melhor caminho, entendeu? Às vezes não é o mais confortável, né? E o cara não quer usar a capacidade intelectual, mas a mecânica é de quem gosta de usar a capacidade intelectual, entendeu? O cara consegue trabalhar, por exemplo, como pedreiro, assentando um tijolo em cima do outro, sem pensar em nada, ou ouvindo uma música porcaria qualquer, sem maiores problemas. Na mecânica, não. Ele já vai fazer um diagnóstico, vai analisar um scanner, já é bom que ninguém esteja interrompendo, né? Já é bom que não tenha tanto barulho para atrapalhar, já é bom que ele não só conheça, mas tenha uma concentração para raciocinar o que está fazendo, entendeu? O passo a passo, juntar esses conceitos que o cara vai tendo fruto de estudo e assim por diante. Então, essas técnicas que o pessoal usa hoje dentro da manutenção com osciloscópio, que daí não é só achar BO, né? Você consegue fazer uma manutenção preditiva, que a gente vende aqui, inclusive, que é analisar se está tudo bem com o carro do cara, mesmo que não tenha sintoma nenhum. Entendeu? É um outro tipo de coisa que a gente usa dele, que ele consegue ver daí um desgaste em coisas que de outro jeito é impossível, como, por exemplo, um ventilador de radiador, né? Uma bomba de combustível, né? Até mesmo um CAM, um pouco gasto, né? Que não está falhando ainda cilindro, dá para ver, e assim por diante. E aí eu me vi obrigado a ter que criar essas técnicas que você falou, que no começo eu odiava. Vai inventar mais uma coisa, né? Tá, 5 dias virtual agora. Então, é que não tinha outro caminho para explicar para os outros, né? Para mim fazer uma coisa. Agora, quando você vai comunicar com alguém, você tem que ter você tem que ter
uma frase, uma palavra que represente aquilo. E aí foi, né? Eu criei muitas técnicas que estão nas apostilas e hoje muita gente usa e conseguem daí simplificar as coisas pro aprendizado, não é pro dia a dia, né? Porque o dia a dia, muita gente ainda fica preso na experiência. E a experiência não é ruim, ela só não é o fundamento completo, entendeu? Ela não dá para construir tudo em cima dela. Por exemplo, você vai construir uma casa, você vai fazer uma fundação lá com areia, mas não é só areia, né? Você vai precisar de cimento também, de pedra, e uma mistura de coisa. A experiência me ajuda, te ajuda e ajuda qualquer um, mas não pode ficar só nela. Quando o cara admite que em cima da experiência, quando ele aprende uma coisinha aqui ali, mais uma coisa lá, uma ferramenta diferente, né? Aí, juntando tudo, é que o cara fica autônomo de saber o que faz em todos os casos e, para mim, o maior ganho, o cara conseguir ganhar dinheiro e continuar em paz, né? Sem levar aqueles BO na cabeça para casa, sem ir para casa estressado, sem ter estresse com o cliente porque não conseguiu resolver o problema do carro. Porque o estresse com o cliente, quando o cliente usa de má fé, por exemplo, o cara não quer pagar, ou digamos assim, cria algum problema, uma coisa. Agora, o estresse, quando você não conseguiu achar o defeito do carro, é muito diferente, né? É muito maior. E é uma coisa que eu, pelo menos, há muitos anos, não sei o que é isso. Já aconteceu do cara usar de má fé e não querer pagar o serviço, mas levou o carro andando, porque eu dei um jeito de arrumar, funcionar e deu tudo certo. Legal. Eu ouvindo o professor Jossi falar aqui, tava lembrando assim, cara, o osciloscópio, ele transforma a vida do cara. Porque você começa a olhar a injeção, a eletrônica, com outros olhos. Porque até então, você fica olhando ali, você vê aquela monteira de fio, aquela monteira de sensor, mas o que exatamente que cada um faz? Você até sabe que é uma posição de borboleta e tal, mas e quando você começa a usar o osciloscópio, você começa a entender o que passa dentro daquele fio. E você é capaz de conhecer aquele sistema com outros olhos. O osciloscópio é como se ele te abrisse um portal, assim, que você começar a enxergar o que está acontecendo com outros olhos. Por exemplo, ontem eu estava mostrando aqui para o Nunes uma imagem que eu peguei num Corolla, onde eu cruzei um TVA, um TVC, coloquei o TCP, pulso do bico e tinha uma pinça de trigger. Então ali praticamente eu peguei tudo que estava acontecendo dentro daquele cilindro. Até é uma coisa meio curiosa, parece que o bico injetor está injetando dentro do escape. Então você começa a enxergar tudo aquilo e você fala, então é dessa maneira aqui que as coisas rolam. E quando você pega um carro diferente, então você já sabe como que aquilo funciona. Você é capaz, você começa a ter a capacidade de enxergar coisas que você não via antes. Por exemplo, eu sou prova viva que o osciloscópio muda vidas, porque hoje eu estou sentado aqui falando com vocês do lado desses dois mestres, porque eu comecei a estudar sobre o osciloscópio. Então, eu acredito que vai muito além de arrumar carro, de ser uma ferramenta, porque, cara, dá para usar para vender serviço, você usa para justificar um valor cobrado, você conhece pessoas novas, então, cara, isso é muito amplo. E nesse contexto, nesse cenário, Nunes, você consegue perceber uma diferença? Ou sim, como que foi o teu antes e o depois de osciloscópio? Então, quando eu começo a divulgar, mostrando meus vídeos, colegas da graxa que começam a perceber que eu já estou falando com mais propriedade, eu começo a ser procurado pelos mecânicos que, de mecânica... Faz até mais amizade. Até sabe mais do que eu, com todo respeito, eu sou humilde para dizer isso. Lógico. Só que eletronicamente falando, ou querendo economizar tempo, passa o osciloscópio aí, vem para mim se tá fora de ponto mesmo. Aí os caras começam a aprender comigo esse tal do sincronismo virtual aí, porque aqui tá dando falha de sincronismo nesse motor que eu montei, e você me conhece, você sabe que eu sou chato, mas será que é o scanner que tá mentindo? Eu falo, atrás do carro. Aí eu vou lá, realmente tá fora. Tá, mas como? Isso aqui é uma polia variável. Começa a enxergar o sistema com olhares diferentes, que é o ponto que eu tava falando. Você começa a entender o funcionar do negócio com outros olhos. Aí tem deles que falam, tá, mas me fala a sua ótica.
do osciloscópio? Falo, bom, às vezes você vê na internet, você vai em algum evento, numa palestra, o que você vê? Um motor cortado, né? Às vezes ali quase que no meio. Aí você não começa a entender, vendo as válvulas fechando, abrindo. Aí eu falo, você viu o cruzamento de válvula lá, não viu? Naquela imagem? Vi. Então, o osciloscópio está te mostrando isso. Só que com o motor fechado e ligado. Lá não tem óleo, lá não tem combustão nenhuma, não tá rolando nenhuma explosão, não tá tendo um bico injetando. E eu acho que isso é um dos grandes diferencial dele. Por exemplo, um exemplo clássico aqui é injetor. Você põe o injetor na máquina, tá zero, funcionando no carro, com temperatura, com a tensão, com o tempo de injeção, com a vibração, com tudo acontecendo, aí ele mostra defeito. Então, você tem a capacidade de testar o troço literalmente andando, porque quantas vezes a gente põe o osciloscópio no carro e sai andar com o carro. Tem gente que fala que não tem como trocar uma roda com o carro andando, que o cara não quer parar o carro para fazer diagnóstico, com o osciloscópio dá. É bem isso, é bem isso. Você praticamente hoje com o osciloscópio, né? Quem sabe o que eu tô falando, né? Quem já entende, tem um pouquinho dos conceitos ali dele, você tá lá, vamos falar uma besteira, besteira não, na verdade é realidade, você pega uma solenoide de polia variável, você desconecta, você coloca lá um gerador de PWM, ferramentinha boa que tem um amigo meu que tem, depois eu te conto tal, como é que funciona? Deixa pra lá, o pessoal vai saber, vai entender. E aí, o que você faz? Pega agora você aí, reparador, que tá pela primeira vez, talvez, né, tirando da gaveta o seu Rantek, entre outras marcas. Eu falo do Rantek, que ali é o mais conhecido. Coloca lá agora, nesse exato momento, liga 2 canais, põe um no fase, coloca um no rotação. O carro vai ter polia variável, então vai ter lá uma solenoide. Desliga ela, pega um gerador de pulso PWM, conecta lá, deixa o carro ligado. Aí você vai ver a imagem na tela, fase e rotação. Começa a mudar o pulso, começa a mudar lá, né, a largura do pulso, veja o sincronismo se movendo. A marcha lenta subindo, descendo. Viu? Você mudou o sincronismo do carro, do seu cliente, ou o seu, por exemplo, com o carro ligado. Aí tem como você ir lá, tirar com o carro ligado, por acaso a corrente mudar de posição? Não tem como. Essa é a diferença do osciloscópio. Ele te mostra, através, às vezes, de ondas, vários tipos de imagem, o que está acontecendo de fato com aquele veículo que está naquele exato momento ligado. Não, essa outra ótica que você consegue ter do sistema, assim, é fantástico. Mas então, e na questão de agregar valor à precificação, a clientes, a posicionar também, até na hora de você fazer uma entrega técnica, você sentiu alguma diferença? Sim, hoje eu vendo a mesma coisa que você tocou no assunto, né? Nessa época aqui de final de ano, até aparece muito. Nunes, você faz um check-up completo com o osciloscópio? Aí eu tenho um valor a depender do carro ali, às vezes é um pouquinho mais difícil. E eu vejo lá a saúde da bomba de combustível, do motor de partida, de um alternador, vários componentes eu consigo enxergar. Do câmbio, que o Joelson mesmo mencionou, que ele pode ter já um desgaste, mas ainda não está apresentando um defeito, às vezes ali, bem mais ali sensível, ali, tipo você, acelerei, já estou sentindo que o carro está estranho. Mas talvez uns 3, 4 ou 5 mil quilômetros ele já vai apresentar. Então eu consigo hoje melhorar, né, o fluxo de caixa. Com esse mesmo dinheiro eu invisto mais ainda em ferramenta, ofereço mais serviços, porque agora meu leque, ele se expandiu. Se antes eu tinha 10 tipos de serviço, hoje eu tenho 13, 14, Tá vendo? 15, e tem gente que fala coisas. Que não tem dinheiro para comprar ferramenta. Segue o exemplo do Nunes. Segue, ó, a solução para você que não tem grana para comprar ferramenta. Porque uma coisa puxa a outra, né? Se o cara não vê as possibilidades de ganhar dinheiro dentro da oficina, ou seja, só fica esperando o carro que chegou com o motor fundido, aí ele fica preso nesse ciclo. Mas quando o cara abre a mentalidade para saber que dá para vender serviço, e serviço que as pessoas precisam, aí ele consegue aumentar muito o faturamento, no mínimo dobrar, entendeu? Eu costumo dizer que as pessoas que prestam atenção no que eu falo, ele já está capacitado para, no mínimo, dobrar a sua renda.
Agora, se ele aplicar as técnicas, como você fez, colocar o osciloscópio, aplicar um outro método de trabalhar, por exemplo, vender serviço, ofertar uma manutenção preditiva, aí é ilimitado. Entendeu? É ilimitado. Ele consegue, digamos assim, trabalhar mais e ganhar menos, se ele preferir. Uma coisa que a gente faz bastante aqui na oficina, o Júnior está aí, no dia a dia, entendeu? E é um negócio que eu acho que poucos aplicam, mesmo quem já domina o diagnóstico. É essa venda de segurança para o cliente. A gente tem aqui os picapeiros, por exemplo, que é mais comum, os caras das expedições. Né? O cara sai daqui, de Londrina, e vai para o Ushuaia. Vai lá para aquelas desmonte do Chile, esqueci o nome agora, Andes, né? Vai lá para os Andes, Cordilheira. Querem atravessar aquelas transamazônicas, né? Vai não sei para onde. E aí eles trazem porque o carro está perfeito, mas ele quer uma garantia a mais que não vai ter problema na estrada. E a gente avalia. Uma S10 bem recente aqui, uma branca, capaz que vocês tenham visto no canal da Motorforte algum ela no fundo, algum vídeo delas. O rapaz pagou para nós R$3.000 só para fazer a gente chama de varredura, né? Uma análise, né? Se realmente estava tudo perfeito. E as coisas que a gente localizou lá, que até indicou para ele e substituiu, foi a viscosa e o alternador, entendeu? Agora, esses R$3.000 para ele, para a segurança que ele está buscando, de ir lá para o Atacama e voltar tranquilo, não é nada, entendeu? E para nós foi um acréscimo na venda. E isso é muito comum, né? Então, dá para angariar outras possibilidades. E a manutenção preditiva, ela é melhor do que a preventiva, entendeu? Porque a preventiva, ela é muito pesada no sentido de tempo, entendeu? A manutenção preventiva do carro, você tem que desmontar, né? Você fica horas ali, trocando correia, trocando filtros, trocando isso, trocando aquilo. Então, tem esse fator operacional que é pesado. A preditiva, não, entendeu? Então, se a gente fosse fazer uma revisão da S10 do cara, que fez em outro lugar, de óleo, filtros e tal, que é a preventiva, a gente ia ganhar muito menos. Eu tenho certeza que a outra oficina que fez toda a completa dele, preventiva, ganhou menos nós que fizemos a preditiva, que foi simplesmente pegar alguns sinais, analisar e dizer que tá bom, que tá bom, que tá bom, aqui não tá legal. Pronto, o cara trocou, voltou, esses dias mandou uma mensagem para mim elogiando, disse que vai trazer para nós aqui uma garrafa de vinho, final de ano. Então, é nosso dia a dia. Nesse contexto, às vezes o pessoal que está assistindo ainda não tomou uma decisão de começar a usar o osciloscópio, ou pensa que isso é uma ferramenta dificultosa, que dá trabalho. Ah, cara, eu não mexo com computador, será que eu aprendo a mexer com osciloscópio? Eu acho que seria legal contar como foi a tua experiência, se você achou realmente meio complexo, se é uma ferramenta fácil, se de repente uma didática te ajudou, ou conta como é que foi para você começar a mexer com esse tipo de tecnologia. Você teve dificuldade, foi fácil, tirou de letra, foi um pouco mais custoso, teve que treinar um pouco? Conta como é que foi essa tua transição para até você pegar as manhas. Então, novamente, né? Sempre com aquele ódio no coração do Joel. Ele não esquece, olha. Ele fala que é fácil configurar isso aqui. Sacada aqui. Aí ele falava sacada, eu falava, sacada da onde, irmão? Sacada da onde? Aí ele falava assim, né? Então, quando eu ainda tinha aquele rancorzinho, você entende, né? Mas Deus abençoe, sabe que hoje eu brinco, mas na época, quando a gente é ignorante, o que é ignorante? É quando você acha que aquilo não é para você, não é do seu contexto, é somente mais um vendedor que está vendendo ali, de repente, na internet, uma ilusão de uma coisa que não funciona e não é necessária e está querendo te convencer que aquilo vai mudar a sua vida. Mudou a vida. E aí, o que acontece? Quando eu peguei o osciloscópio, que eu compro, estava na gaveta, o que eu fazia? Ia lá nos vídeos dele, aí peraí, deixa eu ver, tira um print da tela. Tempo, 1 segundo, tensão, 1 volt, aí o trigger, onde é que tá o trigger mesmo? Sofria, cara, sofria. Então, hoje, né, depois do treinamento que eu fiz até com você, que na época você começa, depois o Joelson chega, e aí fica todo mundo junto. Você veio só para o pessoal
contextualizar, o Nunes, ele veio aqui na oficina fazer um treinamento presencial de osciloscópio nível 1. Foi, porque aí eu falei, eu indo lá, eu vou perguntar tudo, eu vou esmerilhar o cara. Eu falei, eu vou perguntar tudo, porque eu não vou dormir mais. Já que deu trabalho mesmo. Me dei, né? À toa que toda vez que encerrava, né, até no primeiro dia, eu sou o cara que todo mundo vai embora, os caras já querem tomar uma cervejinha, um negocinho, comer alguma coisa, e eu fico. E aí ele gostou da minha atitude, falou, pô, cara, só porque você ficou, acho que você realmente quer aprender, eu vou te dar umas aulas extras. Lógico, cara. Foi um bate-papo ali, acho que era um Uno, um Palio, não sei o que era tinha um Uno do Joca. Era um Uno. Mas é lógico, porque a gente, como professor, como instrutor, nós temos o desejo real de que o aluno aprenda. E quando você vê uma pessoa que tá ali, que realmente quer, que se esforça, cara, para nós chega a ser uma alegria pra gente ver que o cara tá interessado, que ele quer aprender, que ele vem tirar as dúvidas, é o que a gente mais quer. E aí, o que eu falo? Não é por nada não, mas eu sei que pode ser que não tá dentro do contexto, do valor que eu tô pagando. Me ensina aí o método PMS. Aí ele... Era do MAP, era o J invertido. Também. Mas eu falo do não, 2. Tudo bem, o que eu me recordo que você veio recorda. pedir foi a técnica do J invertido. Aí eu falei, pô, me ensina o J invertido, que é o Joelso, cara, no vídeo dele lá, ele coloca no Corsinha lá, tal, não sei o que já tava fumando, anel tudo virado, sabe lá Deus mais o que, naquele Corsinha, e ele mostra lá, ele sobe para 1.3 volts, 1.5, vai indo, ele, já era esse motor. E ele, tá bom, vai lá, espeta eu, hã? Vai lá, coloca lá eu. Foi bem assim mesmo, cara. Aí eu, mas a configuração, assim. Ué, você não sabe? Você não assistiu o vídeo? Aí eu, assisti, mas não olhei muito. Então, qual era a minha dificuldade? Era querer colocar um tempo exato, uma tensão exata e o trigger naquele mesmo lugar que o Jos coloca. Então, isso é comum. Eu falava, como que eu vou, cara, memorizar isso? E ainda depois a gente tem que lembrar, né? Interpretar aquela imagem. Aí ele, faz favor, vem cá. Não se preocupa tanto com isso. Vai moldando a tela. Geralmente vai o map ali. O que você acha? 1 segundo. Pronto, tá, bota meio para ver. Tá, atenção. 5 volts? Não, aí 5 é muito. Põe 2, põe 1, vamos mudar para ver? Coloca 1, coloca 2, coloca 5, testa, vê como é que fica. Qual é o importante? É você trazer uma imagem para a tela, que você se identifique e ela te mostre o que você está querendo do aparelho. Aí eu falei, então não tem assim um exato. Ele falou, não, um exato não tem. Porque de repente você vai botar 4 sensores na tela, 4 canais. Você vai ter que diminuir, senão você não vai chegar aos 4, né? Eu falei, verdade. Se for só um, põe maior. Falei, rapaz, então é esse que é o segredo ali. Esse que é o segredo. Aí, tive sucesso. Eu me recordo que em todos os treinamentos eu falo assim, cara, o que você tem que decorar é o aniversário da esposa, aniversário de casamento, dos filhos, isso você tem que decorar. Agora, tempo e tensão do osciloscópio, cara, você vai ficar doido se não consegue decorar tudo. E não existe, a imagem, ela tem que ser enquadrada na tela de uma forma que você goste e que você consiga analisar. Não existe uma regra para isso. Né? É o que a gente sempre fala nos presentes. Então, isso fez um fundamento. Meu Deus do céu, eu falei assim, agora muita gente gosta de vir aqui na empresa fazer o treinamento presencial por causa disso. Por causa dessa dinâmica, você tem um contato direto, você tira as dúvidas, você põe a mão no carro com o instrutor do lado. É uma dinâmica diferente, né? Não esquece, né? Inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, né? Se fez sentido para você, deixa seu comentário, vê aí o que você acha. O que você acha de osciloscópio? Qual é a sua opinião sobre osciloscópio hoje? Faz diferença na sua vida? Não faz? Para você ainda é uma coisa que não é necessário? Não faz parte do seu contexto? Você que é amigo graxeiro? Na verdade, assim, pessoal, aqui vocês estão ferrados, né? Porque vocês têm que se inscrever primeiramente no canal da Motor Forte, que é esse que vocês já estão assistindo, então tá fácil, é só clica aqui e já se inscreve, ativa a notificação, inclusive, para estar recebendo. A própria plataforma te avisa quando tem vídeos novos, podcast, live, enfim. E aí também você tem que se inscrever no canal do Nunes, que é a Mecânica Nunes, e também não esquecer aqui
do Eletrônica Forte, né? Então são 3 canais. São 3 canais. Olha, se juntar os 3, eu garanto pra vocês que vocês não precisam assistir mais ninguém, vocês já vão ficar fera no diagnóstico aqui. Não, Parte mecânica, osciloscópio com eletrônica. Fechou, zerou o 3 em game, 1. né? Quer mais o quê? Zerou o game. 3 em 1, tem tudo na mão. Zerou o game. Isso aí. Mais alguma consideração final, mestre? Obrigado e parabéns para quem veio até aqui, né? Fomos 1h e pouco batendo papo aqui, que a princípio parece só um compartilhamento de ideia e vida pessoal, mas no fundo tem uma energia, né, de tração, de sucesso da profissão e um monte de outras coisas, né? Então, parabéns para vocês, obrigado. Para quem quiser fazer o treinamento de diagnóstico com a Motor Forte, basta entrar na lista de espera ou chamar no WhatsApp que a gente deixa aqui embaixo no comentário fixado, beleza? Eu creio que vai postar isso também lá no teu canal, então daí vocês vão tá aqui no canal da Motor Forte, é só vocês procurarem Mecânica Nunes, ver a fuça deles e se inscreve que a gente garante. Tá lá com o mesmo boné na foto lá, inclusive. Vice-versa, quem estiver vendo o vídeo lá no canal dele, não for inscrito, se inscreve no canal do cara, ou procura Motor Forte Tecnologia no YouTube e se inscreve, gente. Temos muita coisa interessante, praticamente nada de perca de tempo, né? A gente mostra a cara aqui sempre para algo que tem alguma relevância, beleza? É isso aí. Por mim, tá encerrado e muito obrigado. A gente se vê em um próximo vídeo, né? Para falar de mais tecnologia e menos graxa. Maravilha. Considerações finais, tio Nunes? Eu primeiramente quero agradecer a Deus, né? Por ter colocado eles dois na minha vida, mesmo no início eu odiando ele, mas hoje eu entendo que começo, né? Hoje eu, com a sabedoria que a gente vai adquirindo ao passar dos anos, eu falo, nem sempre aquilo que parece é. De início eu achava que era uma pessoa que estava querendo só vender um produto, né? E era mais enrolação, etc. Hoje eu não fico, talvez, um vídeo meu que talvez eu não fale da Motoforte ou da Eletrônica Forte, quando eu tenho qualquer tipo de diferença na hora dos meus resultados. Então, antes de julgar, conheça mais um pouco. Às vezes a gente pega ali, né? Aquela primeira impressão que fica, né? Fica às vezes meio estranho, mas não. Não seja assim como eu fui. Talvez se logo no primeiro vídeo eu tivesse dado um pouquinho mais de atenção, pesquisado mais acerca da ignorância. Muitos acham que ignorância é aquela pessoa que grita. Não, ignorância é a ausência de sabedoria, na verdade. Então, pela minha ausência de sabedoria, que nada mais foi que minha ignorância, né? No caso, na época, eu talvez perdi tempo. E tempo, com toda certeza, para todo mundo é dinheiro. Então, para encerrar, agradecendo assim pela tua audiência, Mecânica Nunes é e sempre será o seu canal da informação. Precisou de qualquer tipo de ajuda, quer trazer o seu carro para a Mecânica Nunes, você já sabe o WhatsApp, vai ficar aqui embaixo depois, na descrição. E, para concluir, eternamente grato a Motoforte, a Eletrônica Forte, toda a equipe, são pessoas maravilhosas. Se você achar que deve, vem, faz o presencial da Motoforte, tenho certeza absoluta que será muito bem tratado, você vai se sentir em casa. E quando chegar aqui, pelo amor de Deus, não é para assistir a aula do professor Biava no dia e não anotar. O cara fica bravo quando você não anota lá no rascunho alguma coisa. Eu falei, peraí, mano, como é que você tá aprendendo se você não tá anotando nada? Você tá pensando que eu esqueci? Eu esqueci. E foi um fato. Porque depois eu fui perguntar, ele, tu não anotou, ficou conversando, né? Então vem e estude. E após as 18, lembre-se, fechou a porta da oficina, separa um carrinho, pega lá o transdutor, pega X1, pega o atenuador, fique brincando, fique lá repetindo até que você encontre uma imagem na tela e aí depois você vai lá, lógico, né? A Motoforte, a Eletrônica Forte, fala, muito obrigado, agora eu sei usar um osciloscópio. Fechou então, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui nesse bate-papo. Obrigado, Joel, também por ter dedicado o tempo dele para estar aqui com a gente. Obrigado, Nunes, pela essa visita presencial aqui, mais uma vez aqui na empresa. Obrigado. E também, pessoal, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e tamo junto. E até o próximo
podcast, vídeo. Inclusive, deixe seu comentário aqui se você gostou dessa modalidade, porque é mais um podcast, não é nenhuma live, né? É mais um podcast, um bate-papo. Então, comenta aqui se você gostou, se quer mais vídeo como esse, ou quer ver a gente com a mão na graxa mesmo. Não esqueça de deixar seu comentário aí. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Aí, yes!